Então, gente, eu sou Lidiane Freitas, né? Sou aqui do Sul, de Itajaí, Santa Catarina. Trabalho com loteamentos e condomínios. Eu tenho um escritório, né? Sigam lá, @Keystone Engenharia. A gente faz desde a análise de viabilidade até a incorporação de todo o processo de loteamentos e condomínios horizontais. Trabalhamos mais com obras horizontais, né? E eu e a Poliana estamos fazendo uma maratona de lives, né? A Poliana é minha amiga do... Somos todos amigos, né, aqui. E é Todos. incrível a gente poder se aproximar mesmo de longe, né? Poder estar compartilhando com vocês, poder estar, de alguma forma, trazendo um pouco que a gente sabe, né? E podendo, de alguma forma, mudar o meio que a gente vive. Né? Que um dos meus princípios e da minha ideia, quando eu criei a Keystone, era poder mudar ambientes, né? Que a gente, quando a gente fala de obras maiores, obras mais complexas, a gente fala de impactar muitas vidas, né? Milhares, às vezes, de vidas. A gente vê empreendimentos de bairros planejados, por exemplo, né? Com mais de 1.000, 2.000, 3.000 lotes. Então, imagina quantas vidas impactadas, né? É isso aí. Muito bom. Minha amiga querida. Bastante gente aqui. Então, Lidiane, vamos lá. Eu sou engenheiro civil, formei em 97 aqui em São Paulo. E eu sempre costumo dizer que eu tenho duas veias muito interessantes para quem trabalha na área assim de corretagem. Meu avô tinha comércio varejista, então eu trabalhava em loja, literalmente quando era moleque, ficava em loja, em comércio, bem aquela coisa de árabe, a minha parte árabe da família. Então eu ficava na frente da loja, chamando as pessoas, conversando com muita gente, então todos os tipos de pessoa, desde mais simples, mais poderosas, todo tipo, sem discriminação de nada, tal. A gente aprende muito isso no comércio. E aí eu aprendi muita coisa sobre varejo, sobre a questão de você conversar e entender sobre o ser humano, né? Porque cada um é um, e se você vai treinando, né, literalmente o balcão, eu falo que o balcão é o maior MBA que a gente tem, o balcão. Acho que nada substitui. Não adianta a gente ter um monte de livro, um monte de curso, etc e tal, se não sabe trabalhar com pessoas. Eu conheço tanta gente que é gênio, 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 e tem a parte emocional zerada, e dá muito problema, etc. E aí, na outra parte da minha família, meu pai, ele era construtor, engenheiro civil, e ele tinha construtora. Ele teve construtora por quase 50 anos, desde 62. E eu nasci Vem em de 70. família aí, né? Vem de família, vem de família. A gente fazia obra para terceiros, obra residencial, comercial e industrial. Então eu ia nas obras desde pequeno também, acompanhando meu pai. A gente fazia muita obra para terceiros. Então era contratado para fazer o quê? O estudo de viabilidade, principalmente o técnico, tá? Financeiro a gente não fazia muito, não. Principalmente o técnico, fazia o estudo técnico. Aí o que a gente fazia? Fazia toda a parte de aprovação de projeto, a parte dos complementares, a parte da obra em si, ou fazia obra por gerenciamento, né, ou por administração ou por empreitada, né, que quem é corretor muitas às vezes não sabem isso, então fazer a obra por um percentual do gerenciamento, né, da administração, preço de custo, ou fazer a obra a preço fechado. Então a gente fazia muito tipo de obra. Isso me despertou o quê? Desde moleque eu ia ver muito terreno. Eu olhava todo tipo de terreno, porque clientes do meu pai construíam galpões, construíam clínicas, escola, a gente fez muita escola, e principalmente obras comerciais. E aí eu ia visitar tudo que era tipo de terreno, né? Pirambeira, que a gente fala aqui em São Paulo, terreno plano, tudo. Meu pai fazia também loteamento, ele fazia na realidade para terceiros. Ele tinha 2 clientes grandes que contratava ele para fazer a gestão de loteamentos. Então ele fazia a aprovação do projeto e loteamentos populares. E aí eu fui crescendo, etc e tal. Depois, encurtando a história, eu trabalhava nas duas áreas, e foi quando em 2007 meu pai acabou tendo um problema de saúde, começou a ter Alzheimer e tal, começou a desligar literalmente da vida, foi desligando, desligando. E aí eu resolvi o quê? A construtora estava numa fase complicada, não era um momento bom tal, a gente resolveu, né, vender o CNPJ da construtora, e eu montei uma empresa, chegando nos dias atuais praticamente, eu montei uma empresa de negociação de áreas. Só negociação de áreas. Por quê? Eu tive uma conversa com um presidente de uma empresa SA, de uma grande incorporadora
SA, que é muito amigo da nossa família. E uma vez eu fui levar um terreno para ele como construtor. Eu falei assim, esse terreno a gente está fazendo uma análise, mas não é nossa cara. É um terreno para fazer 4 torres. E a gente é uma empresa menor na época, a gente não quer encarar, tal. Aí ele falou, não, beleza, isso aqui vamos estudar, tal. Mas aí ele virou e falou assim, por que você não monta uma empresa de corretagem de terrenos? Porque o mercado é muito deficiente. Os corretores que me apresentam áreas, isso foi em 2007, tá? Eles simplesmente sentam aqui com o proprietário, falam o valor é tanto, tal, os caras não sabem nada, literalmente, de o que é um zoneamento, o que é a questão de uma topografia, a questão básica, né, de uma topografia. O camarada apresenta um terreno, uma pirambeira para um terreno de Minha Casa Minha Vida, o mais popular que tem. Então, vai ter muita obra de contenção, etc. A pessoa não pensa nisso. E aí eu comecei a fazer literalmente um trabalho de corretagem. E aí eu comecei literalmente com o pé direito. Meu primeiro terreno que eu vendi como corretor, eu sou super Caxias, aí eu tirei o Cresce correndo assim, comecei a negociar um terreno de uma amiga minha, que ela estava com um problema financeiro, e ela tinha perdido pai, irmão, e ela tinha uma tecelagem, uma indústria de 7 mil metros quadrados de terreno, que aqui para São Paulo é um terreno grande, na capital de São Paulo, né? Talvez para muitas cidades não é um terreno tão grande, mas aqui para São Paulo é um terreno grande. E aí eu negociei esse terreno, foi minha primeira venda como corretor, em 2007 para 2008. Eu vendi um terreno de 7 mil metros quadrados. Eu lembro que eu, assim, chorei. Eu fui no banheiro da incorporadora quando assinou o contrato. Eu lacrimejei porque eu estava num momento emocionalmente um pouco triste, vendo meu pai, sabe, numa situação difícil e tal. E eu falei, puxa, eu vou começar uma carreira aqui, pé direito, com a energia do meu pai, assim, muita transparência e tal. E aí, graças a Deus, aquilo foi um impulso. E aí não parei mais. Comecei cada vez mais a entender mais do mercado de áreas. O network só foi crescendo, só crescendo. Isso é muito importante. A gente sempre, quando a gente faz um negócio bom, primeiro que eu falo que comissão é consequência de um grande negócio. Isso parece meio óbvio, muito corretor fala isso, mas na hora do vamos ver, ele só fala. Na hora do vamos ver, ele quer ficar pensando só na comissão. Mas não é. Se a gente conseguir sempre pensar que aquilo vai ser um bom negócio para todos, literalmente, o negócio acontece, a energia começa boa, e a energia disso só tende a ser um final feliz. Então, o negócio começando certo, ele termina certo. A tendência é essa. Então, aí eu não parei mais. Comecei a negociar com muitas empresas e foi legal que aí o dono de uma incorporadora falava para o dono de outra, do meu trabalho, que falava para o dono de outra, que falava para o dono de outra. E aí eu comecei a fazer uma carteira muito forte de clientes compradores com potencial muito grande. E eu trabalho hoje desde o alto padrão até o econômico. E juntar essas habilidades, né, Fiola? A gente não vê muito especialista em áreas, né? A maioria, como tu falou, são corretores e muitas vezes chegam na construtora sem uma viabilidade prévia, né? Porque imagina, se tu chega com uma área com uma viabilidade técnica, como tu chega já, né? Tudo prontinho, tudo redondo, para negociar é muito mais fácil, né? Exatamente. Exatamente, desculpa, te cortando, Lidiane, exatamente. Eu acho assim, o corretor ele não precisa saber fazer a viabilidade, mas ele pode se associar com um arquiteto ou um engenheiro, e aí depois tem a parte de jurídica, né, um advogado de confiança dele, para fazer uma prévia. É muito comum os corretores me mandarem um e-mail assim, ele manda a matrícula e manda o Google da área, na realidade ele não manda nem o Google Earth, ele faz uma foto da tela e manda o JPEG. Aí o que acontece? Às vezes não tem nem a longitude, latitude, você tem que descobrir. Então, o terreno começa a ser vendido, ó, dica para os corretores, a partir daí, quanto mais a gente facilitar a vida para os incorporadores, para o pessoal de novos negócios, melhor. Então vamos deixar mais mastigado, sabe? Não custa nada, o corretor... Vai no Google Earth, delimita, né, Fiológico? Exatamente. Né? Vai na área, é básico. E faz um quadradinho na área. E exatamente. Já é um comecinho, né? Exatamente. E eu falo o seguinte, mesmo que ele não saiba fazer o estudo de viabilidade financeiro, ele pode ter algumas noções. Ele pode, por exemplo, se aquela área é uma área... Quando você vai, por exemplo, vender um carro,
Você tem noção quanto que vale um carro, né? Então, terreno, é óbvio que a pessoa pode não saber exatamente na vírgula quanto vale, mas principalmente em capitais, e ele sabendo o zoneamento que é o básico, o que acontece? Ele tem como estimar mais ou menos o terreno. Então, às vezes eu recebo terrenos que o valor é o dobro do que vale ali na região. Aí o que acontece? O corretor fala assim, imagina, o proprietário aceita a proposta, manda fazer uma contraproposta. Aí eu falo, quando você chega com um carro, você tem lá, sei lá, uma Mercedes, que vale 100 mil reais. Aí você chega com aquela Mercedes para vender e a Mercedes vale 200, você pede 200 mil na Mercedes. O cara vai falar, você tá louco, isso aí é o dobro do preço do que vale. Então, o corretor precisa ter bom senso. Exatamente, é bom senso, a palavra é bom senso. Muitas vezes a pessoa tem a necessidade de mandar correndo, ela recebe um produto, um terreno de um captador, e aí o que acontece? Ela já manda direto para um monte de incorporadora. Calma, respira fundo, lê um pouco, entenda, veja se ali tem acesso, se tem água, se tem energia, se tem até um zoneamento, você busca hoje na internet. Toda informação está hoje na internet, ou, né, como a gente falava, você é jovem, né, mas na minha época a gente falava assim, né, quem tem boca vai a Roma. Mas a gente fala assim. Ainda. E assim, tem a questão digital, por exemplo, aqui em Itajaí, Fiol, não sei se tu sabe, mas tem a viabilidade digital. Até o João, perfeito, que trabalha aqui junto, ele que implementou aqui na cidade de Itajaí. Tu clica com a matrícula na área, no cadastro, e gera viabilidade na hora, sem nenhum custo. Já sai o zoneamento, já sai o que pode e o que não pode ser feito. Com várias informações na hora ali no computador, tu consegue, de qualquer lugar, praticamente qualquer lugar da cidade. Então, olha a facilidade. Exato. Né? Então, o corretor ele não precisa ser... sabe disso, né? Mas ou vai numa prefeitura pedir... Porque tem a viabilidade da prefeitura, né? Que tem gente que vai mais rápido, tipo, tem áreas que eu pego e demora muito a viabilidade. Então, a gente vai, pega o plano diretor, né, baixa o zoneamento da cidade, delimita, né, ali a área e consegue fazer algo mais prévio, né? Quando tem essa espera, porque tem cidades que tu pede uma viabilidade e demora um mês para ser emitida. Exato. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Nos anos 90 você tinha que ir na prefeitura, você escrevia, pedia, dava entrada, demorava uma eternidade. Mas tem lugares que é assim ainda. Tem lugares que é assim. Mas aí o que acontece? Você pega o arquiteto local, que conhece aquela cidade, aquela região, faz uma associação com ele, fala, olha, faz um estudo prévio para mim desse terreno e vê se esse terreno dá para incorporar prédio, por exemplo, de Minha Casa Minha Vida, né, ou se dá para fazer um prédio com torre alta, de padrão mais alto, etc e tal. O que acontece? Isso a gente ganha tempo. A gente chegando para um cliente com mais informações é muito melhor, né, do que ficar... E também não adianta ficar floreando, sabe? Os clientes incorporadores assim, são objetivos. Que a gente não perde tempo também. Tu olha como uma negociação dessa, que tu vê que é o dobro do valor. Tu não vai nem perder tempo em evoluir mais, porque já sabe de cara que, né, vai perder tempo. Exatamente. Então, às vezes, a gente vai ficar 1, 2 semanas fazendo algo que, né, se tivesse olhado ali com mais atenção, né, gente, exato, preste atenção que o Fiola dá curso, ele está dando um conteúdo aqui, né, muito valor. Tem livro. Tem um livro, até eu vou mostrar aqui para o pessoal, Vendendo Terrenos, Colecionando Histórias. Esse livro eu escrevi porque a gente tem tanta história, quem trabalha no mercado imobiliário, e eu quis escrever várias histórias divertidas e pitorescas que aconteceram comigo. Óbvio que a gente adaptou um pouco, então eu misturei um pouco de viagens com histórias que aconteceram comigo. Obviamente a gente adaptou, mas tem histórias muito divertidas. E quem me conhece na intimidade sabe que eu sou bem brincalhão, eu quebro o clima, eu converso muito. Um dos cases mais legais que aconteceu comigo foi numa área nobre aqui em São Paulo, que eu estava concorrendo, contando até porque eu acho que os cases mostram muita coisa para quem quer aprender, principalmente quem é novo na área. Eu estava negociando com 7 senhoras, elas tinham 7 casas, elas se conheciam desde da infância, tinham 70 anos, imagina, desde a infância, e hoje coisa de 8 anos atrás, elas tinham 70 anos. E aí elas tinham 7 casas, uma vizinha da outra. E o que acontecia? Elas não acreditavam em mais ninguém, porque todo mundo chegava e falava, vamos comprar, e ninguém comprava. E aí a gente estava concorrendo com uma empresa e com os corretores, que eles eram muito assim, formais.
E elas eram muito simples, mesmo elas tendo imóveis na região mais nobre aqui de São Paulo, elas tiveram a sorte de nascerem lá e hoje vale muito, né? Um bairro que vale muito aqui em São Paulo. O que que aconteceu? Eu falei para elas assim, olha, eu quero conversar com vocês junto, não adiantava você fazer negociação individual, porque todas se falavam, elas queriam, cada uma falava o valor que ia receber uma para outra, você falava uma coisa, no minuto seguinte todas sabiam. Então, eu falei, vamos organizar, eu vou na casa de uma noite e vou fazer uma proposta, apresentar para todas como que vai ser a proposta, em dinheiro, ninguém queria permuta, só dinheiro. Aí eu cheguei com a proposta, eu estava com uma mochilinha assim tal, e era um dos últimos capítulos de uma novela. E aí eu falei para elas assim, vocês têm certeza que eu vou nesse horário? Elas, não, vem, você assiste novela com a gente. E aí eu fui. Aí eu falei, tá bom, então a pizza é por minha conta. E eu literalmente, comprei a pizza para todos, comprei várias pizzas, etc e tal. Lídia, eu tava com as propostas na minha mochila, eu e a minha corretora parceira. Ela não entendeu porque eu falei assim para ela, na hora, ela ficou meio assim, eu falei assim, nós não vamos apresentar a proposta hoje. O clima tá super legal, a gente tá quebrando o clima, a gente vai falar 5 minutos do negócio. E foi, a gente falou 5 minutos. Que elas queriam, eu não me lembro agora na época, elas queriam mais ou menos 100 mil reais a mais cada uma, de contraproposta, né, que eu já tinha apresentado uma outra. Aí eu sabia que a gente conseguia chegar nisso. Só que eu falei, eu não vou falar agora, eu vou falar daqui 1, 2 dias. Então eu vou conquistar mais ainda elas e elas verem que a gente trabalha assim, com muita transparência e muita proximidade. E eu só não falei pelo seguinte, porque no dia seguinte ia ter uma reunião delas com outra incorporadora. Se eu falasse, de repente elas falavam para eles, e aí ia me atrapalhar na negociação. Então eu saquei rapidamente que dia seguinte ia ter reunião com outra incorporadora. Só que sabe o que a outra incorporadora fez, Lidiane? Eles foram todos de gravata, foram 2 corretores de gravata. Não estou recriminando, deixando claro quem usa gravata, etc e tal. Não é isso, senão às vezes as pessoas entendem tudo errado. O que eu estou falando é que elas eram muito informais, simplórias. Então eu acho que às vezes você tem que falar a linguagem da pessoa, né? Não adianta você chegar muito diferente. E eles chegaram, elas me falaram depois, eles chegaram muito arrogantes para conversar com elas, porque elas eram mais senhoras. E aí eles começaram a mostrar planilha de viabilidade, de rentabilidade, de taxa interna de retorno, de vários outros índices que elas não entendem nada. Então não adianta você chegar e mostrar isso para elas. Você tem que chegar e falar a linguagem dela. O que elas queriam era 100 mil reais a mais cada uma. E aí, depois que eles fizeram essa reunião com elas, que elas não gostaram, não bateu o santo, eu fui no outro dia depois delas, fui e fechei. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa quebrar esse clima. Tem muito a ver com o humano também, né, Fiola? Gente, isso aí é muito importante, né? Em qualquer negociação. Peguem as dicas aí do Fiola em humanizar mesmo, né? Em trazer essa parte. Não tem como fazer só um negócio, porque esse negócio são pessoas, né? Exatamente. Tem a ver com pessoas. Sem dúvida. Então a gente tem que ter, quem trabalha com negócios grandes, não é só áreas. O camarada vai vender um prédio grande, vai vender um galpão industrial gigante, uma indústria e tal. São negociações demoradas. Então, tem uma perguntinha ali. Fechou, Gustavo? Eu também fiquei curiosa. E fechou? Fechei. Fechei um terreno. Esse terreno a gente fechou 2 mil metros no Itaim Bibi. Esse terreno. 2 mil metros no Itaim Bibi. E depois nós fechamos mais quase 1.500 metros do lado, que era um outro, o mesmo cliente. A gente fechou uma outra parte, né? Para uma outra torre. Estou vendo aqui o Marcos falar a história do rapport. Isso é uma das coisas que mais... Com cliente prospecta. Uma das coisas... Eu falo que a sintonia é uma das coisas que a gente mais utiliza para quem trabalha com negociações demoradas, que você tem que adquirir confiança. Então a gente precisa ter muita essa sinergia, ser psicólogo o tempo inteiro, muito. E paciência. São as duas coisas que eu mais falo. Entender as necessidades, né? Sempre. Eu costumo sempre falar, eu tenho um livro aqui. A Poliana falando do nosso bairro. O bairro de Brasília. Vocês são chiques. Você e a Poliana são chiques. Pra quem tá aí, a gente foi mês passado. A última vez que a gente foi mês passado, né, Fiola? A gente ficou ali no... Sim. A gente se encontrou, tomou um café.
Eu particularmente gosto muito, muito mesmo dali. Não, Itaim é uma delícia, mas assim, quem não é de São Paulo, geralmente vem e fica só nos Jardins Itaim, São Paulo é um mundo, é gigante. Então, assim, a gente que anda São Paulo de A a Z, eu vou em bairros, assim, extremamente afastados, então a gente precisa estar sempre, assim, quem trabalha com áreas, mercado imobiliário, que atende vários bairros, precisa sempre lembrar disso. São Paulo é um mundo em cada bairro. É um mundo em cada bairro. Então tem diferença cultural, sim, em regiões. Você vai na Zona Leste, é um estilo, vai na Zona Sul, é O bairro outro. Vai em japonês lá, né? Aquele bairro japonês, vai no bairro italiano, na Moca. Eu já negociei muito na Moca. Então você pega muito... né, eu sou neto de italiano, pega a italianada mais de idade, que não adianta você chegar com US$ 1 bilhão na casinha dela, ela tá apegada. Então você tem que desarmar ela de outra forma, não é com valor. E os corretores precisam lembrar sempre uma outra coisa. A gente, quando cutuca várias casinhas que a gente formata uma área, muitas vezes a pessoa não quer vender. E aí você tem que tomar cuidado para você não ser chato, você não passar do ponto. Então, trabalhe com uma conversa mais natural. Não precisa forçar para vender. Eu nunca forcei, como eu já vi vários casos, eu tô representando uma cliente minha numa área dela como representante dela de vendedor. Eu recebi 10 corretores diferentes. E assim, pelo menos 5, assim, de 10 propostas diferentes. 5, pelo menos, deles vieram muito agressivo. E eles não, né? E aí quando eles conversam comigo, aí eles falam, pô, peraí, né? Por quê? O camarada vem falando assim, tem que fechar até amanhã, senão a incorporadora vai comprar outro terreno e tal. Calma, não é assim, não tá vendendo uma pipoca. Entendeu? Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, isso aqui, ó, resolução de conflitos. Eu peguei esse livro como curiosidade, os corretores procuram cada vez mais, procuram não, com a vida profissional, a gente vai pegando muita experiência de lidar com o público, todo tipo de gente. Tem gente difícil, tem gente chata, tem gente legal, tem gente arrogante, tem a história da grama do vizinho sempre é melhor que a minha, tem de tudo. Então a gente precisa sempre lembrar que o ser humano, ele tem as suas carências, tem suas necessidades, tem seus medos, tem seus conflitos, tem N questões que a gente precisa saber enxergar isso neles. Então eu falo o seguinte, para a gente fazer vendas grandes, para valer, a primeira coisa o que é? Entender bem o que acontece naquela família, o que acontece naquela sociedade. Não é só perguntar, quanto o senhor quer? Aceita permuta? Isso é fácil a gente perguntar. Isso é consequência. Mas a parte comercial, às vezes, é o que menos preocupa. Muitas vezes a gente consegue chegar num acordo, mas o problema maior o que é? É ver se os herdeiros vendem. Tá? Eu já tive vários paus de herdeiros, sabe? Várias situações de sócios brigados. Então, eu me formei em mediação judicial e privada. Até um curso que eu indico para quem tiver oportunidade, como curiosidade, não precisa, não é que você pode até trabalhar com mediação judicial e privada, mas é um curso muito legal porque te ensina algumas técnicas a mais do que simplesmente a corretagem da vida prática, tá? Você aprende algumas técnicas, principalmente uma técnica que se chama escutativa, tá? A gente aprende a escutar. Então, tem muito corretor que gosta de blá, 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 falar demais. Para um pouco, respira, escuta um pouquinho mais, que às vezes a pessoa entrega qual é o problema dela, ela entrega se está falando uma mentira, entrega N coisas, né? Então, a gente tem muito case, Lidiane, o que você gostaria de saber assim de diferente para a gente ajudar? Aprendendo, aprendendo um pouquinho mais, né? Uma coisa que eu estava pensando até sobre o Itaim, essa área de jardins, né? Que ela trabalha bastante, que tem poucas áreas, né? Até a gente podia falar sobre isso. Como fazer essas negociações, como captar essas áreas nos grandes centros, onde quase não tem, né? Centro de São Paulo, Itaí, Jardins, né? São então, a dica... Desculpa. Não, pode continuar, era essa pergunta. A dica é o seguinte, para captar uma área dessa, existem algumas formas. Uma delas é o seguinte, é você pegar um corretor local que conheça bem aquele bairro e você falar para ele, olha, eu tô
mandatado por uma incorporadora e eu quero comprar uma área aqui de 1.500 metros quadrados, zoneamento tal. E esse corretor que conhece bem lá a região e conhece bem os proprietários da região, ele vai começar a fuçar e vai descobrir, olha, o seu José aqui do bairro, ele tem 2 casas, uma do lado da outra e está desalugada. De repente ele topa negociar com a incorporadora. E o vizinho dele é o Manuel, é amigo dele também. E é assim que começa, tá? E o que acontece? Isso é uma forma de você falar com alguns corretores locais. A outra forma que tem é a gente ser observador. A gente está de carro, dirigindo, está num domingo, está num sábado, aí você olha um galpão que está com uma placa de alugas, ou você olha um galpão que está caindo aos pedaços, ou você olha um estacionamento, que você fala, puxa, aqui pode caber um prédio, se eu pegar mais essas 3, 4 casas. Então a gente faz o quê? Uma busca ativa disso, né? Então, tô vendo o Marcelo aqui, amigo meu, engenheiro, se formou, tô vendo bastante gente conhecida aqui. A gente... Tem muito engenheiro aqui, né? Tem bastante engenheiro aqui. E assim, o Isaac também, a gente fechou uma área agora há pouco tempo atrás, na Vila Mariana também. Foi uma área 24 horas. Muito legal, um case super legal na Vila Mariana. A gente fechou um terreno também que começou meio difícil a negociação. Sempre, as pessoas não precisam se assustar e não pode desistir na primeira. Tá? Eu vejo muito corretor que começa, lá tem uma mulher super difícil e não sei o que tal. Calma, vamos entender. Área, outra dica aqui, ó, área é estratégia. Estratégia. A Poliana busca estratégica, ela leu tua... Não tenha dúvida, mas mesmo negociar a área, você tem que ler aquilo, ler a quadra fiscal, ler o cenário que está acontecendo como uma estratégia. Porque muitas vezes você não começa pelo lote mais fácil, às vezes você começa pelo lote mais difícil, às vezes você começa pelo lote mais difícil e não pelo fácil. Tem muito macete que a gente pega no dia a dia. E, Fiel, tu não trabalha mais com áreas de loteamentos? Ia te perguntar aí, eu estava conversando com o pessoal, a gente foi no Coplan agora há pouco tempo, né? Falando sobre São Paulo, sobre Campinas, sobre as outras... Eu cada vez mais eu tô demandado aqui para trabalhar com área de incorporação, que São Paulo já dá muito trabalho, tem muita coisa aqui para fazer, tem muita incorporadora. Então, como o nosso trabalho é muito artesanal, por mais parceria que a gente tenha, a gente tem que falar com os proprietários, a gente tem que conversar com A, B, C, D, E. E assim, não existe ainda um aplicativo que faça negociação pela gente, tá? Espero que não tenha. Espero que não tenha. Talvez daqui, sei lá, até o Marcos outro dia falou numa live, né? Que talvez acho que daqui 200 anos, sei lá, vai ter alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, por enquanto, não tem, né? Então, por exemplo, eu tô vendo o Rocha aqui. A área de loteamento... Traga pro Rocha. Área de loteamento são áreas que são demoradas, você sabe disso. Começa ali pelo um namoro, o Google, você vai vendo, etc e tal. Então, por exemplo, eu ligo para o Rocha e falo, Rocha, me entrou essa área aqui, o que você acha? Aí ele é meu mestre aí de loteamento, aí ele já fala, pô, legal, trabalha, não trabalha. Então, eu tenho trabalhado menos, tá, em áreas de loteamento, mas obviamente sim. Entraram várias incorporadoras em São Paulo, tem algumas incorporadoras em São Paulo que abriram um braço de loteadora. Tem umas 3, 4 que estão começando a fazer isso. Então vai ser um novo trabalho aí para a gente pensar juntos. Vamos conversar depois sobre isso. O Etsu está falando do Japão. Manda um abraço para ele, Lidiane. Ele está do Japão, no Etsu. mercado de Itajaí, na Praia Brava. Tem que vir trabalhar um pouco na Praia Brava, o Paulo falando aqui. Vamos, a gente trabalha. Aqui em Itajaí? Não, eu conheço Itajaí, eu fui há muito tempo atrás, mas eu não parei ali, eu passei só de passagem, eu passei em Itajaí, preciso conhecer, né? Então, tá no momento do mercado imobiliário bem interessante. Tem o Marcelo também, que trabalha também com áreas também, faz estudos também, tem bastante gente, né, que trabalha. Tem muita gente boa, viu, Lidiane, no mercado, tanto de loteamento como áreas de incorporação. Mas também tem muito aventureiro. Talvez na área de incorporação tenha mais, tá? Pessoas que não são da... Eu vejo que na área de loteamentos é um pouco
é um pouco menor o pessoal, porque realmente é um O tempo cara tem maior que para tudo, saber. né? Claro, o cara tem que saber. O cara não vai. Um corretor, por exemplo, trabalhar com loteamento que não entenda nada, ele no máximo pode apresentar a área, mas assim, precisa entender muito, precisa pegar o carro, né, pôr o pé no barro, como eu falo, né, literalmente, né? Quantas vezes você vai, você pega carrapato, pega, Nossa, nem não é fala, verdade? eu tenho as minhas histórias das áreas também. Né, não é verdade? Você pega os bichos te picam, etc. Você, então Mosquitinho, tem um assim, o cara mosquitinho que trabalha com loteamento, ele precisa ir no campo, e às vezes demora muito isso. Incorporação é mais fácil no sentido do que você está mais numa cidade, então o camarada vê lá 3, 4 terrenos, ele começa a trabalhar e ele vai apanhando um pouco na prática. Então, loteamento eu acho mais difícil trabalhar, mas é uma baita área legal. Vamos ver aqui, o pessoal tem muita informalidade nos loteamentos. Realmente, Rocha. O Rocha aí é o nosso super mestre, Sim. né? Na área de loteamentos, ele pode falar até com muito mais propriedade. Não, Rocha, isso que você Não falou, tem como claro. ter amadorismo, né, nessa área, porque a gente tá... Mas o que o Rocha acho que está querendo dizer é em relação assim, tem muito corretor que talvez ele não tenha prática, ele lá da cidadezinha do interior, tal, ele apresenta tal, ele é informal, ele faz aquele jeito tal, dá certo, ele até vende, etc. Mas eu acho assim, que trabalhar para valer mesmo, nível que o Rocha trabalha, nível que outros trabalham, para pegar loteadoras para valer mesmo grandes, etc e tal, precisa ter um nível de profissionalismo mais, a régua mais alta. Com certeza, tá com barulho aqui no... Acho que o vizinho tá fazendo, tá usando a furadeira. Não sei se vocês ouviram, eu acho que o vizinho tá usando a furadeira aqui. Faz Realmente, parte o do... loteamento é mais burocrático e trabalhoso. Com Não certeza. que incorporações, né, verticais ali não seja também, né, burocrático e Sim. trabalhoso também mas são, né, coisas bem diferentes. E tudo é apaixonante. A gente, você vê, você, quando você fala nos seus vídeos e você fala, você está sempre apaixonada pelo que você faz. Eu também. Eu adoro, eu amo, sabe? Quando começa uma área, um negócio, eu jamais fico fazendo conta de quanto vai ser a comissão, quanto que o trabalho que vai dar. Não. Eu vejo aquilo como um filho que está sendo formado, né? Então, assim, eu não fico pondo minhoca na cabeça, é isso que eu falo para os corretores. Não começa a botar, não vai dar certo, é difícil, não sei o quê. Uma vez, eu vou te contar bem rapidinho, um corretor, ele me falou que tinha uma área de padrão econômico, né? E ficava mais ou menos 1 hora do centro de São Paulo, uma região da Grande São Paulo mais afastada. E ele só recebeu essa área de um outro captador e mandou para mim. Aí eu falei para ele assim, eu falei, putz, essa área é legal, se a gente trabalhar bem, dá para fazer uma boa negociação nela, né? Aí eu pego o carro e vou ver, sabe, de domingo. Domingo de manhã é o dia de ver terreno, aqui em São Paulo, porque o trânsito é menor, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei o carro e fui, eu falei para ele, você não quer ir comigo? Vamos lá para você me mostrar a área. Eu não posso, não sei o que. O cara começou a dar desculpa, dar desculpa. Aí eu comecei a fazer a negociação, o cara não tinha ido ver a área, que ele me apresentou, né? Aí um dia ele me vira e fala assim, putz, eu não vou lá ver, é muito longe. Aí eu falei para ele assim, cara, você vai ganhar talvez, não sei se sua maior comissão da vida, etc e tal. Se eu tivesse no teu lugar, com a oportunidade que tem, eu tô apresentando para uma baita empresa, já tô te pondo aqui na mesa. Por que você não pega e vai de ônibus, vai de trem, vai de avião, vai de bicicleta, vai de qualquer jeito, entendeu? Eu ia na hora fazer isso. Então, quando eu comecei a visitar a área em 2008, eu ia com alguns incorporadores que eles têm Learjet, tem helicóptero, não sei o que tal. Eu ia de sábado ou de domingo, 7h30 da manhã, com eles de carro, visitar as áreas, fazia um roteiro. Então você vê, os caras que têm essa retaguarda, eles pegam e vão ver. Tudo bem que hoje o Google facilita, você faz uma prévia, mas precisa, sabe, pegar e ir atrás, senão não acontece. Não, concordo plenamente. E o Google não resolve. A gente tem que resolver os problemas. Né? Chega lá, às vezes tu tá no mapa cartográfico com curso d'água, tu chega lá e não tem o curso d'água. Ou o contrário, né? Não tem o curso d'água,
né? E chega lá, tem milhares de cursos d'água dentro da área, né? E ninguém... Lidiane, nada substitui nossos olhos, nada, e nosso sexto sentido. Preciso usar sim o sexto sentido. Sem entrar em méritos, sabe? Às vezes esse assunto é meio difícil, mas a gente precisa trabalhar um pouquinho isso, sabe? Puxa, essa área de energia não é legal. Ah, eu vou visitar um terreno, aí eu começo a perguntar para as velhinhas ali, eu falo velhinhas com carinho, No né? bom sentido. Eu falo com elas assim, e aqui, alaga, essa rua tem feira? Aí elas contam tudo, sabe? As vizinhas contam tudo. Então a gente precisa visitar as áreas. A Vera, que é uma das minhas corretoras aí, Google na maioria é Google desatualizado. muitas vezes está desatualizado. Então serve para pelo menos a gente ter uma noção. Está perto do metrô, tem um acesso legal. Por exemplo, quando a gente vê área no interior, a gente não dá para pegar o carro no mesmo dia. Então a gente olha a área, vê os acessos. Uma área, por exemplo, de logística. O camarada que vai fazer um condomínio de galpões, ele quer ver se tem pedágio perto, se tem acesso, se a estrada secundária é boa, não é, problema de assalto, tudo isso. O cara tem que olhar como um macro, né? Aprendi muito com o Gustavo Alves Domingos. Elas visitaram bastante terrenos, visitaram comigo, sim, de domingo. E a gente continua fazendo isso. Precisa sempre acordar e visitar com tesão. A palavra é tesão mesmo, né? O Marcos está falando, as vizinhas contam tudo, ainda mais na Moca. Contam tudo, te levam para comer canole, te levam para... Olha as estratégias aí, né, do Feola, gente, vão anotando aí. Fazer amizade com as vizinhas, com as senhorinhas, né? Porque tem aquelas senhorinhas que ficam na janela, né? Eu moro em casa, na minha rua ainda tem. Elas ficam na janela olhando o dia inteiro o que está acontecendo. São as primeiras que querem falar, né? Sabe o que acontece, Lidiane? A gente, eu venho de uma geração que eu aprendi muito a você conversar com as pessoas, sabe? Entender, conversar, não importa quem seja. Pode ser o porteiro ou pode ser um presidente de banco, tá? Eu fiz reunião outro dia com um dono de um império aqui em São Paulo, e ele é um cara super simples, ninguém nem sabe quem ele é, ele andando e tal. Ele é dono de shopping, por exemplo, aqui em São Paulo, e aí ele foi no shopping dele tomar um café comigo, andando assim de bermuda, ninguém nem sabe, tal, andando tal. Estou contando isso pelo seguinte, por mais, as pessoas precisam entender que às vezes os corretores têm medo de falar com uma pessoa extremamente poderosa, uma pessoa muito rica, tal. Não precisa ter medo. Essas pessoas têm os momentos delas também de quererem relaxar, de querer conversar com você e de desabafar até. Quantas vezes que eu fui em reuniões assim, que você vai pegando mais confiança, a pessoa nem quer ficar falando muito do negócio ali no primeiro momento. Ela quer saber sobre sua vida, ela quer saber de N coisas. Óbvio que você não vai ser encherido. A palavra não é ser chato, você não passar do limite. Você tem que ter postura. E além do que, você tem que estar muito observando. Se você começa a observar e percebe que a pessoa está olhando no relógio, está olhando no celular, não está te dando atenção, já vai direto para o assunto. Agora, se a pessoa está quebrando o clima, está conversando com você, está pedindo mais fala sua, né? Quantas vezes eu já vi pessoas que são poderosíssimas desabafar, falar da vida dele, falar... Eu tive um caso de uma pessoa que é extremamente poderosa, está com 80 anos, hoje aproximadamente. Ela começou a falar da infância dela, ela lacrimejou, porque eu fui falar de uma coisa incomum, de uma situação, de um bairro e tal, ela começou a lembrar da infância. Ela falou, putz, você não sabe o bem que você me fez. Eu parei por 2 horas de falar de negócio, daquela tensão tal, e eu revivi minha infância. Então, a gente precisa entender que todos são seres humanos, mesmo um dono de banco, um cara que é dono de uma companhia aérea, um cara que é um político famoso, que seja. É ter calma, postura, muito feeling, e não ser chato. Manda um WhatsApp antes, posso te ligar? Né? Uma das primeiras experiências... Eu estou fazendo um coach de mercado imobiliário e tal, com uma amiga agora, e uma das nossas pautas foi isso, Feola. Precisamos ser especialistas em pessoas, com certeza. Muito. 100%. Foi sobre ligar e não ligar.
né? Porque antigamente, né, não tantos anos atrás, a gente ligava, né? Já ligava com o assunto. Hoje as pessoas não gostam de receber ligação. Eu, por exemplo, Não, às vezes estou numa coisa importante e concentrado, porque tem momentos que a gente fica sim, concentrado em algo específico. Quando eu estou concentrada, eu não gosto que ninguém fale comigo, se é algo importante. sim, Tu já sim, perde a linha de raciocínio. claro, Daí o telefone claro. começa a tocar. Aí eu não atendo. Aí toca de novo a mesma pessoa. Eu prefiro que me Exato. avise, né? Que me É. avise antes no WhatsApp uma mensagem, eu posso te ligar, né? Hoje Mas eu acho faz que parte da educação e da tua educação. Tem clientes meus que eles falam, nem me mande, já me ligue direto. Tem uns que falam. E aí, o que, que eu faço? Eu procuro entender os horários dele. Então, por exemplo, uma das primeiras experiências que eu tive com uma pessoa que é presidente de uma SA, de uma incorporadora SA aqui em São Paulo, era dono de um império, é dono de um império aqui, ele me falou assim, eu falei assim, que horários que eu posso ligar para o senhor? Ele falou assim, olha que coisa interessante, ele falou assim, olha, não me ligue de segunda-feira de manhã e nem antes do almoço durante a semana. Por quê? Segunda-feira de manhã eu estou olhando pagamento. Eu estou super tenso olhando o pagamento. Se eu for atender você, eu vou estar nervoso, não vai ser legal a conversa. Se você me ligar depois do almoço, é um horário legal, que eu cheguei do almoço, estou mais relaxado. Ou me ligue no finalzinho da tarde, que eu estou mais tranquilo. Então eu comecei a aprender isso, é uma sentir boa que horário, estratégia perguntar para a pessoa em que horários, porque que num dia horário. pode ser no horário, mas nos outros dias pode ser no horário diferente. Né? Uma boa forma de Exatamente. abordagem, né? Gostei, vou Você quer ver copiar. outra coisa que Vou eu dar um não copy, vou faço? dar um copy. Pode Pode, fazer pode. viabilidade, pesquisa e tudo mais para fechar é pura Exato. psicologia. Exatamente, Rocha, exatamente. Você quer ver uma outra coisa que eu faço, que eu não faço na realidade? Apresentar proposta de sexta-feira, final da tarde. Porque Eu já sexta-feira perdi um negócio no final da é tarde. ruim. Fim de semana, o Rocha acho que sabe bem essa frase, né? O fim de semana é inimigo do mercado imobiliário. Fim de semana é inimigo do mercado imobiliário. Então, o camarada pode pegar a proposta e começa a viajar. Ele vai falar com o cunhado metido a corretor, vai falar com o vizinho, vai falar com um monte de gente. Óbvio que isso aí não é regra, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que sentir se é o momento ou não. Eu não gosto de sexta-feira apresentar proposta. Prefiro durante a semana. Segunda, Segunda de terça, quarta, manhã, eu quinta. acho. Segunda de manhã, eu acho também. É, Porque a pessoa geralmente depende sai no muito. final de semana. Eu, por exemplo, né? Se eu não trabalhei o final de semana, eu chego segunda-feira no escritório, eu vou ver tudo que tem, todas as pendências, tudo que precisa ser resolvido. Aí tem dia Sim, que eu olho e falo, meu Deus, será que tem bastante Lidiane para essa segunda, para terminar a segunda-feira com todas as tarefas? A segunda é um dia mais desafiador, eu acho, para as pessoas, né? O começo da semana. A gente fala, né, óbvio, né, para fazer negócio não tem horário, a gente que Claro. trabalha no mercado comercial, às vezes a gente Mas se tem responde a e-mail de possibilidade, né? noite, claro, mas assim, precisa ter esse feeling, você precisa perceber, poxa, aquela proposta apresentar na sexta-feira, aquela pessoa não é legal, ele é um cara muito tenso, fim de semana, ou o cara é muito desencanado, fim de semana ele não quer saber de negócio, não apresenta, marca com ele e tal. E assim, outra coisa também, Lidiane, que a gente estava falando de WhatsApp, né? As pessoas precisam lembrar que muitas vezes precisa se falar sim. Não é mandar mensagem por WhatsApp. O WhatsApp se entende errado muitas vezes. Então, principalmente cara muito grande, investidor muito forte, ou pessoas poderosas, como eu falo, que tem, não é nem milhão, que tem bi, eles não gostam muito, a maioria, de falar de números gravado, eles preferem falar, sabe? Porque eles são eles têm medo, né? Eles ficam mais receosos até conhecer a pessoa melhor. Então, liga, fala, eu posso te ligar para falar desse caso, posso te apresentar proposta. Educação é a melhor coisa. E feeling. E ligar. Muitas vezes ligar, porque ficar só mandando WhatsApp, eu vejo gente só fazer negociação em WhatsApp. É assim. Estou falando da minha área, que é uma área demorada, é uma área que você tem que trabalhar muito a venda, tá? Então, eu É um prefiro em muitos namoro, né? momentos É um namoro, ligar. criar um relacionamento. Tá vendendo um Exatamente. apartamento, né? Não que vender um apartamento em imóvel menor também não tenha isso, né? Mas Claro. sabemos que é bem diferente, né? Exatamente. E que mais que eu posso contribuir aí que você acha interessante da gente falar, Lid? Então, uma das coisas que eu queria perguntar é sobre isso, como captar áreas, né?
dentro dos grandes centros, que era uma das perguntas, né, que foi o título aí da nossa live. Eu fiquei bem apaixonada por São Paulo. Das últimas vezes que eu fui, eu conheci São Paulo, mas acho que eu parei para conhecer mesmo, né, esses bairros que me encantaram. E como São Paulo é muito vertical ali, né? Fiel, o centro. São Paulo é vertical no centro, os bairros mais no nobres. centro. Agora, se você vai na Eu ia perguntar periferia, isso agora. não é. Na periferia é super horizontal, as pessoas ficam bobas quando a gente leva o pessoal que não é de São Paulo para ver. Tem muita casa térrea, muita casa, comunidade, etc. E tal. Então, a gente precisa conhecer muito bem. Quando a gente vem de uma outra cidade para São Paulo são vários mundos. Eu até atendi algumas pessoas de outros estados esses últimos tempos, pessoas querendo áreas em São Paulo. Aí o pessoal fala assim, eu quero um terreno de 3 mil metros quadrados no Itaim Bibi, ou na Vila Nova Conceição. Não existe esse terreno. A gente tem que formar esse terreno. Então eu falo para esses incorporadores de fora, falo, por que você não começa com um bairro, de repente, bom, na franja, que a gente fala assim, próximo desses bairros, pra você ir sentindo, vendo como que é o mercado de São Paulo, vai negociando faz um empreendimento aqui e tal, porque assim, a concorrência é muito grande, mas também tem uma coisa boa aqui. Se você é bom em São Paulo, honesto, profissional, você tem resultado, você tem mercado, tá? Não tem blá blá blá, não tem blá 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 de, putz, eu não tenho sorte, eu não ganho. Não, então você está fazendo errado. Porque se você trabalhar direitinho, com foco, com energia, e pegar um nicho, vai by the book, sabe? Faz a coisa certinha tal, que você tem resultado. Eu ia te perguntar, Fiola, sobre essas áreas, as áreas horizontais mesmo, né? Os bairros que tem, tipo Campinas, por exemplo, né? O pessoal falou lá no Coplan muito sobre Campinas. Eu fui várias vezes para Campinas, tem aqueles complexos de condomínios, né, lindos ali, mais sobre essa questão das áreas horizontais mesmo, né? Algumas dicas para o pessoal que busca, quem sabe fazer e se especializar em áreas horizontais dos corretores, por exemplo, né? Que a gente vê que tem muita gente despreparada, né? E não tem uma especialização, a gente sabe, não tem uma especialização em áreas para loteamentos, por exemplo. Uma boa. Sim. Eu acho o seguinte, eu acho que eu dou um curso que é um curso de muitas dicas, né? Curso prático de negociação de áreas, principalmente para incorporação. E eu costumo falar o seguinte: tenta se especializar, começa por um pedaço. Se você é da região, por exemplo, eu estou vendo o Isaac aqui, ele é de Guaratinguetá, então, do Vale do Paraíba. Estou dando um exemplo aqui dele. Ele pode se especializar cada vez mais naquela região, né? Então, ele se especializa naquela região, ele vai ficar um fera naquela região. Ele vai conhecer de A a Z, vai conhecer toda a parte de zoneamento, ele vai conhecer N coisas. E aí o que acontece? Peguem construtores ou incorporadores ou loteadores locais primeiro. Porque você vai criando uma carteira ali. Então não adianta você querer dar um passo gigante, né? Falar assim, não, eu já quero pegar a Alphaville, a Cirela Loteamento, a não sei quem, tal. Você pode até tentar, mas assim, por que você não começa com umas menores? Pega uma área menor, pega 100 mil metros de terreno, pega 10 hectares, pega uma área menor, que vai fazer ali um condomínio de casas, vai fazer... E aí você vai trabalhando isso, você vai pegando confiança e vai cada vez crescendo mais. E depois você vai crescendo e vai se associando, pega gente boa, tá? Porque tem um ditado que fala o seguinte, mesa de rico sempre sobra umas migalhas. Então, se você está do lado de gente poderosa, gente que tem conhecimento, um vai apresentando para o outro, né? Então, vai fazendo um negócio aqui, outro ali. Uma das primeiras incorporadoras grandes que eu fiz negócio, eu comecei eu tinha um folder, eu tinha, sei lá, uns 4 anos que eu trabalhava com área, 3, 4 anos com área. Eu já tinha vendido alguns terrenos, e eu fiz um folder. Eu gosto muito da cor laranja e cinza, né? Então eu fiz um folder laranja e cinza, e aí eu levei na incorporadora. E aí o dono da incorporadora falou assim, olha, nunca esqueça, o teu currículo vale mais do que qualquer comissão
que possa entrar no teu bolso. Porque esse currículo, você vai chegar com esse folder, vai em qualquer empresa e eles vão ver que você sabe fazer. Então é isso que eu falo para o pessoal. Procure sempre fazer, deixar rastro e ter muita assim transparência. Não precisa ficar escondendo o jogo. Para vender, sabe, é ser transparente. Lembrando, o corretor não vende, ele intermedia. Tá? Ele faz as duas pontas. Então ele precisa equilibrar. Então é muito comum a gente em área, os meus clientes incorporadores, eles me abrem a viabilidade deles, Lidiane. Dificilmente eles fazem isso para um corretor. Eles me abrem, eles falam, aqui eu chego em tanto no máximo. E aí eu consigo trabalhar isso. Eu falo para eles, vamos jogar menos, porque vai vir contraproposta, etc. Então o corretor tem que dar a mão num primeiro momento para o incorporador ou para o dono do terreno, onde ele tem a ponta mais forte. E ele depois vai equilibrando isso. Nossa, demais. Ó, tá acabando o nosso tempo, foi demais. Eu aprendi muito com você. Imagina. Já tinha aprendido, né? Aprendi muito mais. Quero estar no curso até. Será que vai ter o curso? Vai ter em maio, né? Vamos ver, né? A questão da pandemia, a gente está programando em maio. Só mais uma coisa, Lidiane, para quem está acompanhando, que eu sempre falo. Não precisamos ter medo de passar conhecimento. Principalmente quem é do mercado imobiliário, tem muita gente que fala, eu não vou ensinar porque o camarada vai aprender e vai montar uma empresa concorrente e tal. Eu costumo falar da filosofia de esvaziar o copo. Quanto mais água limpa a gente quer beber, que é um conhecimento novo, mais água a gente tem que esvaziar do copo. Tá? Então, não precisa ter medo. Vamos sempre doar que as coisas vêm. A gente recebe em triplo, muito mais que isso. Tá? Então, eu adorei. A gente vai... eu sei que o tempo é curto, a gente tem muito assunto. Esse assunto é um assunto para falar... Quando o papo é bom, o conteúdo é bom, a energia é boa, a gente fica, né? Até eu ficaria no inteiro conversando. E tu, como me falou, né? Falou a questão de energia, né? Cada um tem sua religião, né? Cada um, né? Mas a própria Bíblia fala que a gente planta, a gente colhe, né? E é muito melhor dar do que receber. Né? Tem muitas coisas que são ditados e até está na Bíblia e são coisas que realmente são leis universais, né? Qualquer religião. Exatamente. Se você for, até hoje, tudo que eu fiz de bom e até o que, né, sem querer, a gente faz alguma coisa que às vezes não é boa, né? A gente sabe que a gente vai ter o retorno daquilo. Exato. Cabe mais um minuto ou não dá tempo mais? Cabe bem rapidinho. Eu tô vendo a Vera aqui. A Vera, minha corretora, trabalhou bastante tempo comigo e tal. A gente fechou uma área no Jabaquara para uma incorporadora grande. E tinha um senhor lá que ele era super apegado. E ele não admitia falar com mulher. Ele era super machista, tal. A Vera vai lembrar bem disso, tal. Nós demoramos quase 6 meses para entrar na casa dele, para você ter ideia. E ele era extremamente preso, né, à terra, preso ao imóvel, ele era preso a tudo. Pra você ter ideia, tinha foto de várias pessoas que faleceram da família, tudo colado assim, tudo com quadros na parede da sala dele. Então era um ambiente muito tenso, muito tenso. Eu nunca me esqueço, quando a Vera e a Luciana, que foi outra corretora que trabalharam nessa área, a Vera tá até aqui, foram lá, ele falava bem assim, eu não falo com mulher só sabe cozinhar, passar, era mais ou menos desse estilo. Então nós fomos ganhando a confiança, muito trabalho de rapport e tal. E aí, o que acontece? Por que você falou de religião? Naquela época, no meu escritório, era muito interessante. Eu sempre respeitei muito todas as religiões. E lá no escritório, a gente tinha várias corretoras. Cada uma, praticamente, era de uma religião. E a gente se uniu, naquele momento, para fazer cada um na sua prece, na sua oração, para poder o quê? Iluminar aquela pessoa, para ele poder, pelo menos, desarmar. E aí, a partir daquele momento, desarmou e a gente começou a ter muito mais sintonia, acabamos vendendo a casa e fizemos um prédio bem grande lá. Nossa, que história demais, né? Nossa, adorei. E tem no livro essa história? Tem. O livro a gente fala da... Eu comecei a ler, tá? É a história da Chicrinha que faleceu, a sogra dele, é verdade, isso, faleceu a sogra dele e a mulher dele deixou a Chicrinha que a mãe tinha falecido lá como homenagem. Então, é umas coisas meio, eu já passei cada uma que você nem imagina. Não, e faz parte. Faz parte, né? Quantas pessoas que a gente encontra por aí, né, gente? Eu quero falar para vocês rapidinho que continua
as lives minha e da Poliana durante a semana com grandes players. Não tô cansado já, gente, do mercado imobiliário, como hoje, Fiola, foi demais, Fiola, nossa, gratidão imensa por ter aceitado, adorei, né, que a gente possa fazer muitas outras, né, eu e a Poliana, a gente já tinha até comentado com ela e conversado sobre isso, porque eu tô empolgada, disse, não vou perder a live do Fiola. Olha, eu que agradeço, Lídia, agradeço Poliana também. A gente está à disposição, quem está assistindo não me conhece. Eu sou super acessível, pode me chamar, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, que é a minha Clubhouse agora tá super... Clubhouse eu tô no Clubhouse e tal, mas assim, não é a primeira, minha mídia mesmo, minha rede social é o LinkedIn profissional, tá? Mas assim, a gente está à disposição, quem quiser trocar experiência, estamos à disposição aí, tá? Obrigado por tudo, abraço a todos, beijos e estamos aí, ótimos negócios e vamos acreditar, tá? O mercado imobiliário tá bom. Vamos confiar, porque, olha, eu tô vendo cada mercado difícil e o nosso mercado a gente tem que dar graças a Deus que ele ainda tá ainda bem, perto de tudo. Gente, gravem aí, né? Tudo que o Fiola falou, grandes ensinamentos, né, de uma pessoa que já tem uma grande experiência, né, e eu agradeço pelo positivismo sempre, tenho uma grande admiração por você, Fiola, já. Igualmente. Esse teu jeito positivo, ir para frente, e vamos fazer acontecer, né, espero que as pessoas tenham aproveitado também, né, de sentir essa energia positiva que a gente sentiu aqui nessa live, para mim foi muito legal. E quero agradecer a todo mundo que pegou 1 hora da sua noite para estar aqui com a gente aprendendo. E beijo no coração, né? Nos beijo. Vemos por aí. Tchau, tá, tchau. Vamos falando. Beijo. Tchau, tchau.